cabine coletiva Pânico 4. Ah, é o Maurício, todo mundo sabia. Pânico 4. Gostaram? Gostou, Hudson? Gostou? Quem é que tá... Gostou, Bernardo? Sim, gostei, Hudson. bastante. Quem é que tá do lado aqui? O Bernardo é uma pessoa que não acompanhou a saga lá desde 96. O Hudson é um e eu também sou outro. Então, na verdade, aqui então vai ser bem interessante isso. Eu teria que ser um bebê muito corajoso pra ter acompanhado desde o começo. Bebê? Que idade tu tinha em 96? 96, faltava um ano pra eu nascer. Então tu tinha que ser um feto. Um feto muito corajoso. Muito corajoso. Exato. Ou de repente tua mãe viu Pânico, não? Não. Não, então tá. Hudson acompanhou. Hudson e Bernardo, indiferente se acompanhou ou não acompanhou desde 96. Eu quero saber, acendeu as luzes de Pânico 4. Como é que foi a sensação de vocês? Bom, Maurício, eu achei decepcionante porque eu meio que aguardei, de certa forma, esses 11 anos. Não esperava que fosse fazer um quarto filme um dia, pensei que a coisa fosse se fechar ali no terceiro. E quando veio toda essa ideia do quarto filme, eu falei, bom, não é possível, eles vão ter o trabalho de contratar esses atores, que é complicado, cachê, tudo, e deve ser no mínimo um filme legal, né, que vale a pena. E eu saí do filme realmente, como eu te falei, decepcionado, porque eu não achei que o filme valeu muito a pena. Achei que a questão da comédia ficou muito lembrando o tempo todo Pânico, Todo Mundo em Pânico, entendeu? Não precisava existir, é isso que tu quer dizer? Ele até poderia existir, mas não com aquele foco. Eu acho que o filme, se ele quis fazer uma ligação e uma ponte com o primeiro, ele poderia ter sido um pouco mais sério, menos piadista, ou se quisesse fazer a piada, que é uma das coisas fundamentais do que é ser um filme Pânico, do esquema dos filmes Pânico, fizesse um humor mais inteligente. Eu acho que aquele humor ficou muito pastelão, fazendo lembrar por diversas vezes o Todo Mundo em Pânico 5. Ou que fosse o próximo. Entendo. Entendeu? Vamos lembrar só que o filme acaba em 2000, a trilogia, e em 2000 é lançado Todo Mundo em Pânico. Então não foi nem antes, né? A equipe do Pânico não pôde nem fazer nada enquanto a trilogia estava viva ainda, em resposta ao Todo Mundo em Pânico. Então acho que de repente é uma coisa que estava entalada na garganta da equipe pra responder nesse quarto filme. O que não deixa de ser um equívoco, talvez. Eu te entendo e acho mesmo, Hudson, que tem umas cenas desagradáveis, assim, por querer fazer muita comédia, que é uma cena clássica do Anthony Edwards, quando tá sendo atacado pelo Ghostface. E a fotografia, tudo é fantástica naquela cena. Pela primeira vez, eu não lembro de outra vez na saga, ter visto o Ghostface presente, vendo a sua vítima agonizando. E então tava tensa aquela cena e culmina com ele de joelhos falando com o público, maldito Bruce Willis. Aquilo ficou exagerado. Sim. E corta na edição, não precisa. Não, eu achava que assim, degolasse ele, ou até enfiasse a faca na testa e só. Não precisava ter estendido daquela forma. Tem hora que o cara parece que vai até rir. Eu tive essa impressão de que o cara ia rir assim. Ele riu, né? Ele riu de uma maneira, né? Senti Ele até vergonha, tá assim. no Todo Mundo em Pânico. E ele tá em Todo Mundo em Pânico! Bela lembrança! Nem sabia disso. Nem sabia. Pior ainda. Como é que o cara me coloca um maluco do Todo Mundo em Pânico? Agora você vai me dizer que isso é uma resposta? O 3 ainda estava em terceiro. A minha sequência sempre foi essa. De preferência. 1, 3 e 2. Por mais que falem mal do 2, falem mal do 3. Mas o 3 eu ainda acho que tem um pouco mais de ritmo do que até o 2. Porque eu acho o 2 cansativo. Tá, e agora maior, agora é grande. Quarto 3, 2, tá 4. lá no final. É Exatamente. Exatamente. Certo. E tu, Bernardo? Muita gente vai me xingar, mas a minha ordem é 2, 1, 4 e 3. Certo, o 3 tá no último lugar. Eu também acho que o 3 tá no último lugar. A minha ordem é 1, 4, 2, 3. Vamos às aberturas, só as clássicas cenas do Pânico, né? A abertura do Pânico 4 faz aquelas referências todas ao Stab, ao filme dentro do filme, né? Jogos Mortais. Aos Jogos Mortais, traz a Anna Paquin, faz uma brincadeira com a própria saga True Blood, a série, perdão. Eu acho que se for pensar, eu acho que assim, a ideia, se for pensar um ponto positivo então, naquela abertura, eu acho que ter feito aquela sequência, essa sequência que você acha que é a abertura e não é o Stab 6, depois você acha que é o Stab 7, eu acho que a ideia da enganação
de você ver a nova entrada do novo Pânico como um reflexo do que é o terror hoje em dia, eu achei isso sacada ótima, olhando por esse ângulo. Excelente, brilhante. Mas acaba que, quando é pra terminar com Scream 4, deixa a desejar. Eu acho que deveria ter assim, gente, esse terceiro é o real. Essa parte é o real, esse é. aqui é pra vocês acreditarem, isso aqui é o que pode tá acontecendo aí do seu lado. Eu acho que foi fraco. Aquela garagem querendo descer e pra imitar a morte lá da... Outra coisa que foi sacal, assim, foi horrível. A música que termina a cena, pra vir o título. Aquilo ali parecia que ia começar o Todo Mundo em Pânico 5, cara. A música era... Mas se for lembrar... Não, entendi. É muito boa, é muito pop. Se for lembrar, essa menção que bem diz ali o Bernardo, é uma menção à morte da Rose Magoon no primeiro filme. Também quando a Rose Magoon morre, vem a música da casa, né? Depois. Eles entram na casa e tem a música da casa. O que não justifica, né? Eu entendo, pra abrir um filme de terror, o quarto filme que 11 anos a gente espera... E não é um filme de terror, né? É o clássico, é uma continuação do clássico do terror. Pânico é clássico. Seja a cultura americana, a cultura pop. Mas eu acho que já caga. Eu acho que o erro já vem na brincadeira de não ser verdade, Eu acho que começa o filme muito legal. Tem umas piadinhas que lembram as piadinhas da conversa da Drew Barrymore com o Ghostface no primeiro filme, com as piadinhas mais subliminares. Aquela questão dela passar assim, que a menina diz que tem um stalker, né? Tem um cara atrás dela, daí ela tem esse telefone, você quer morrer? Eu acho que é com você, viu? Aquilo ali já é umas piadinhas que o público dá risada, mas não é o espectador, o ator que dá risada, né? Nas outras brincadeiras, aquela da facada na barriga, aquilo ali pareceu que eles estão se divertindo na tela e que daí não fica legal. Fica uma coisa galhofa, fica uma coisa piada, e eu acho então, diferente de você, Hudson, que acha que pela trilha não foi legal, eu acho que o começo ser pastelão já não dá esse gás assim de suspense, que eu queria ter aquele gás lá do primeiro. Eu achei que esses 11 anos os caras fossem pensar, vamos fazer uma coisa na vibe Pânico 1, que começava tenso e tinha uma linha tensa, culminava num final muito tenso. Sim. Mas eu acho que ele começa besterol. Ele começa com a proposta de que ele é um filme de comédia. Não acho... sim, que o 4 é, né? 4 Isso, que o 4, sim. Pensei que tu falou que a saga Pânico é uma comédia. Até eu só fui pensar mesmo agora, porque quando eu tava vendo essa cena, foi uma coisa estranha. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer comigo, mas antes do filme começar, meu coração tava quase pulando da minha boca. Eu tava muito ansioso. De um filme de uma série que eu tinha visto 3 dias depois. Porque ele causa isso, né? O Pânico tem um selo, né? Eu acho que ele tem esse selo. Mas mesmo antes de começar tem uma autenticidade. Passando os trailers, eu tava muito ansioso. E eu acho que então isso, talvez o erro foi que o Wes Craven, querendo dar uma resposta ao Todo Mundo em Pânico, ficou mais focado nos seguidores de Todo Mundo em Pânico, ou seja, nos haters, ou dos que não entendem e nunca entenderam a saga Pânico, ou desconheciam a saga Pânico, do que realmente dos fãs, entendeu? Fala com os fãs do Pânico, não fala uma resposta para aqueles que nem estão aí para Pânico. Então ele caiu numa comédia, essa cena inicial é uma cena que o Todo Mundo em Pânico poderia ter feito. Eu vejo isso no Todo Mundo em Pânico. Essa filme dentro do filme, que é besteira, que é mentira, que não é verdade. Então, é legal, é divertido, não vou negar. É divertido. Mas não tem a ver, eu acho, com um filme de suspense, sabe? Não tem a ver. Então, acho que o Wes Craven, ou os produtores, ou o estúdio, quem quer que seja, o filme que ele apresentou pra mim, pro Hudson, me disse assim, nós temos que trazer esses atores da antiga pra poder puxar o público antigo e temos que agradar o público atual. Eu acho que toda essa comédia, toda essa estrutura de humor que ele montou no filme Scream 4 foi para agradar e arremessar e segurar esse público. Eu acho que esse humorzinho aí pode até agradar pessoas da minha idade, não eu necessariamente, porque eu não sou o público-alvo desses filmes de adolescente, mas pode chegar a agradar esse humor dessa primeira cena. Tu achou divertido? Tu achou divertido, Bernardo? Esquece Pânico, qualquer ligação com os filmes, é um filme divertido. Eu acho que Todo Mundo em Pânico conseguiu estragar com a saga, assim, eu fico surpreso com a quantidade de criancinhas durante o Dia das Bruxas aqui que acham que o nome do Ghostface é Pânico ainda. E a quantidade de pessoas, né, o Bernardo e Maurício, a quantidade de pessoas que
poucos souberam que o filme ia estrear, e quando souberam até da boca das pessoas que sabiam e tal, aquele filme lá é continuação do filme de comédia, as pessoas não têm a menor noção de que é continuação da trilogia. Tem gente que nem sabe que o Pânico existe, tem gente que só sabe que todo mundo em Pânico existe. Mas sabe por quê também? Porque é um filme que é muito pouco divulgado, ele passa muito pouco na televisão, eu acho que nem na TV fechada ele passa. Nenhum dos Ele chegou a passar na Globo, né? Chegou a passar na Globo até um dos filmes. 3 passou na Globo, na Tela Quente, o 2 passou na Bandeirantes e o 1 passou há muitos anos atrás na Record. O problema do Pânico é que existiu esse Todo Mundo em Pânico que chegou numa época onde o pessoal tava querendo assistir besterol. E ele tinha como principal alvo gozar do Todo Mundo do Pânico. Ele gostava do Sexto Sentido, de vários outros, mas o principal era Todo Mundo em Pânico. Então o pessoal conheceu esse Ghostface através de uma gozação. Então, até hoje existem esses filmes de besterol, mas, por exemplo, teve uma recente que gozou, o alvo principal era o Crepúsculo, mas ninguém viu. Horrível, horrível. Então o pessoal não vai ficar, não vai tirar o apreço que o pessoal que tem o Crepúsculo, ou o pessoal que nem conhece Crepúsculo, sabe? Então, o Pânico pegou a má sorte, teve má sorte, por causa ninguém conheceu o original e naquela época estourar, todo mundo querer realmente assistir filme besterol. Hoje ninguém mais tem saco. Então, que azar que deu o Wes Craven, porque tirou a credibilidade, eu acho, do filme. De alguma maneira tirou. Acho que tem um selo, como o Hudson falou, né? Tem a autenticidade, né? Ele fala por si só, eu acho que o filme ele tem sua marca. Só que hoje precisa ser um historiador do cinema para descobrir o que representa o Pânico pro cinema. Verdade. Sabe, ele realmente era um feito difícil. Eu até, analisando agora, eu acho que é um feito difícil pro roteirista, pro próprio diretor, por mais que sejam experientes, e é difícil realmente você tirar isso, isso que está incutido, né, na cabeça das pessoas, não só dos Estados Unidos, como do mundo todo, essa questão, essa brincadeira, né, com a máscara, essa piada. Cara, eu que sou fã do Pânico, conheço tudo que sei, o filme não ficou crível pra mim, assim. Quando o Ghostface aparecia, eu ficava com um certo receio de a qualquer momento eles fazerem ações que ficasse bobo. O novo elenco, Hayden Panettiere, que eu acho que é o trunfo do filme. Só um PS, Rory Culkin leva fé nele. Não, ele tem uma cara de psicopata como nenhum teve. Nenhum teve cara de psicopata como Rory Culkin teve. A expressão dele é muito mais espontânea do que a expressão proposital do namorado. A expressão do namorado o tempo todo no filme, que é muito caricata, né? E a expressão de todos os assassinatos. O Billy Loomis tentando ser cara de louco. O Stu querendo fazer cara de louco. A mãe do Billy fazendo cara de louca. O personagem lá do Timothy Olyphant. O assassino, o irmão da Sidney Prescott no terceiro. Enfim, ninguém tem a cara de psicopata que tem o irmão do Macaulay Culkin do quarto filme. Isso é fato. Quando foi revelado que ele era, eu fiquei meio triste. Eu queria que ele continuasse, se eles fizessem Pânico 5, 6, eu queria que ele continuasse. Tanto quanto a Hayden Panettiere. Os dois personagens principais desse filme é o Rory Culkin e a Hayden Panettiere. Mataram os dois! Gente, mataram todos, né? Só sobraram os eternos sobreviventes e a policial. Todos os outros morreram. Não, eu vou dizer uma coisa, já mataram o Randy, né? Sempre mataram todos os melhores da série, né? Mataram todos os melhores, Realmente o que eu achei no Rory Culkin, eu me lembrei do Randy no personagem dele. Por isso não, do Randy eu me lembrei mais o outro. O outro da câmera. Nesses dois. Eu acho que esses dois são, juntos eles são o que o Randy era. Faltou o Randy nesse filme, não? Faltou. O Dewey não ser tão atrapalhado e mais uma vez não ser ferido como das outras vezes, eu acho que é um ponto que você pensa assim, pô, depois do quarto filme, eu acho que ele tomou um tom amadurecido a ponto de não ser tão galhofa e não ser mais uma vez, pela quarta vez, sub-morto, né? Ponto negativo. Cadê ele mancando? Não tem. Eu acho que ele fez fisioterapia. Ele fez fisioterapia, o romance dele com a Gale Weathers está quase no fim, né? Porque tem essa terceira em ação, que ela é a mulher, zona, a loirinha, que tá no filme do Robert Rodrigues, no Planeta Terror, que é citado o Robert Rodrigues como diretor do Stab. Essas são coisas divertidas, mas que é só pra dar risada mesmo, né? Porque cadê o terror de sabendo que o Robert Rodrigues dirige o Stab? Agora, uma coisa também que faltou, que é muito Pânico, é o grito da Courtney Cox.
Existe um grito no primeiro, existe no segundo, existe no terceiro. É. Aquilo ali é de praxe. O grito da único Gale Weathers, quando abre o furgão da Gale Weathers, o Randy tá Aquilo, morto, e aquela câmera vem Zoom. zoom, ela... Eu acho que o filme, eu acho que o filme podia ser mais corajoso no sentido não vamos matar, mais esperto no sentido não vamos matar a Hayden Panettiere, que ela é muito boa, e mais corajoso no Aí. sentido vamos abrir mão de um dos personagens principais, porque se é pra ser uma nova trilogia e sempre se anunciou isso, né, uma possibilidade de uma nova trilogia, vamos abrir mão de um personagem e vamos escolher uma nova Neve Campbell, uma nova Sidney Prescott, que poderia ser... Isso é uma coisa que eu realmente... Eu não conseguiria abrir mão de um... Eu consigo pra entender a nova trilogia e acho que a Hayden Panettiere podia ser a nova Sidney Prescott. Eu É que tá, não- se fosse pra realmente- decidir dos 3 eternos sobreviventes que um morresse, qual que vocês escolheriam, assim? Ah, Courtney Cox, pode ir. Courtney Cox. Gra- Eu escolheria a Sidney. É? Não que eu não goste dela. Eu acho que se for pra dar abertura a a um novo personagem, porque dos 3 ali, a ponta é ela, a base é ela. Só que por mais que ela seja a principal, mas na falta dela, se houvesse uma personagem à altura, seja a Hayden, ou seja mesmo a Emma Roberts que não fosse assassina e fosse aí, eu sei que, Sim. aliás, foi isso que me surpreendeu, né? Porque era a única personagem que eu não desconfiava e era a personagem que eu achava a única que não ia morrer. Eu vou Eu ter achava que... ela era a nova Sidney. Eu vou ter que lidar com os comentários que eu vou receber depois, mas se a Sidney morresse, eu ia chorar. Eu ia chorar no cinema. Eu ia morrer com qualquer um dos 3, eu ia chorar. Só Não, que. mas eles têm que entendeu? morrer, eles têm que morrer. Ninguém vai aguentar, gente, daqui 2 anos uma nova continuação, daqui um que seja, mas vamos pensar no terceiro dessa nova trilogia, daqui 3 anos, ninguém vai aguentar ver um pessoal idoso na tela, tu entende? Mas aí ele só, por exemplo, sempre. aparece... Ah, daquela coisa que os caras vão lá na casa conversar e receber conselhos. Não. O Pânico sempre se tratou de jovens e tem que ser público jovem. Mata os 3. Eles voltaram porque sim, tem que voltar. É a nova saga, é o Pânico 4. Eu achava então que tinha que morrer os 3 agora. Mata os Quem 3. tinha que ter morrido Mata os os 3? 3. Mata os 3. Pra Eu ser não- porrada o filme. Ia ser aterrorizante. Que é coisa mais aterrorizante do que tirar 3 personagens carinhosos do nosso coração? Vai ser aterrorizante, vai ser dramático. E daí continua vendo quem quer. Mas eu acho que o público Sim. jovem merecia ver uma coisa jovem. Não a coisa então só do deixa, velho. menciona eles depois e só não Isso, mostra ele. foi uma coisa muito coroa, assim, não mexa com o original, bang. Tá, foi legal, foi divertido. Ah, foi legal, ok. Mas tipo, Mas o primeiro roteiro, Mas- a Sidney seria a primeira morte do filme, no primeiro roteiro do Pânico. olha que fansa. Ah, é? É. Será que Mas tem estão falando desde o 3, tá? Eles estão falando desde o Pânico 3 que ela seria. Que ela só voltaria porque ela morreria na primeira cena. Não, mas isso Estão é escrito no IMDb, o primeiro roteiro era assim, Não, mas pode ser. mas o Kevin Williamson e o Wes Craven Pode- não quiseram. não, a primeira morte eu acho que seria fatal. Acho que teria que ser a última. Não a primeira. Eu acho que eu até saí do filme. Também, se também fosse a acho. primeira. Acho que então que morresse o Dewey na primeira cena e a Sidney na última. Eu Olha acho o que ela drama, tem que seria fechar. muito mais dramático, né? Muito mais dramático. A gente perdeu nossos personagens queridos. Morreu o Dewey, morreu a Gale. Vai morrer a Sidney, vai morrer a Sidney, vai morrer a Sidney. Quando a Gale levou aquela facada, eu falei, fudeu. Eles vai morrer. Vai começar todo mundo a morrer agora da metade pro final. Eu achei, cara, tava tudo muito certo que todo mundo. Eu acho uma coisa tem que se indica dar que oportunidade à nova geração. uma coisa que eles fizeram que não ficou muito bem pra nova geração é que eles matam todo mundo, né? Então não sobra ninguém pra continuar nos próximos filmes. Mas é exatamente isso que eu tava falando. Não sobrou ninguém. Então os velhos vão continuar. No final das contas eles acharam que depois Eu de acabava reescrever, por aí. reescrever, Eu acabava por aí. É Mas é um triste filme isso. que É triste. é triste saber que o filme vai a história do Pânico vai acabar com o Pânico 4. Não, eu acho triste, mas- é triste eles não pensarem nisso. Né? Eles tiveram 4 oportunidades, sendo que existia um hiato, né, de 11 anos entre o penúltimo filme. E eles não conseguiram pensar assim, vamos salvar alguém pra deixar pra uma próxima continuação. Personagens interessantes nesse quarto filme Que fosse até um que aparecesse pouco nesse, mas que depois fosse se revelar mais. Randy Panettiere, não mata a Randy Panettiere, não mata a loirinha. A melhor coisa do... Eu achei que ela ia sobreviver. A importância e a outra coisa também que foi muito apontada, tá? A qualidade do texto.
não achei a qualidade do texto igual aos outros. E o melhor texto era, se não da Gale, eu achava, um texto aquele ritmo Gale de ser, e da Panettiere, da Hayden. O texto da Hayden era muito, assim, pelo menos, eu não sei se foi o desempenho dela, se foi o que foi, a luz, a fotografia também do filme tá muito... Tá muito legal. É o ponto eu acho alto. assim, é uma das melhores de todos os filmes. Um ponto positivo, esquecido, da fotografia. Aquela cena em que a Sidney sai, que dá de encontro aquela policial no fundo. Vocês lembram dessa cena na escada? Aterrorizante, né? Que pariu, que cena é aquela? Tu demora pra mais saber uma quem cena, mais uma cena que eu me lembrei boa, quando ela e a tia estão correndo dentro de casa, quando elas vão sair pela porta dos fundos, fecham no rosto das duas e o reflexo do assassino bate naqueles negocinhos. Aquilo ali, eu falei no cinema, a melhor cena até agora. Eu ainda falei alto, assim. é. Demorou, né? Demorou pra acontecer. Demorou. Então. Tipo assim, aquelas cenas assim, porra, melhor cena até agora. E aí depois foi pro final que... Mas como um todo, eu já falei e repito. Fiquei decepcionado. Acho isso, acho que não mata o Randy no segundo filme, deixa o Randy vivo. Randy tá até o quarto filme, mata todo mundo, mata a Sidney, mata a Gale, mata o Dewey e deixa só o Randy vivo. Sim. Eu acho Ótimo. que o Randy era o Não, personagem... se o Randy tivesse vivo, eu me desapegava os outros três. Daí tá beleza. O Randy eu acho que era o principal, o personagem mais inteligente da saga, é o cara que entendeu... É o cara que ele vai é o safar público-alvo. tudo aquilo ali. Não, o Randy é o público-alvo da saga, sabe? É verdade. Sim. Ele tinha que estar lá pra explicar as regras do remake. Ele tinha que estar lá. Ele era um cara que se tivesse do outro lado, ele ia adorar esse filme. Ele ia adorar o Pânico. Então ele é a alma, ele é a gente. Por isso que o Bernardo Randy... falou. Por isso que o Bernardo falou que se identifica muito. O Randy... Sim. Somos nós, é o espectador, é o nerd, é o cara que vê filme, é o cara que entende tudo por causa que o cinema explica. Olha só, o Randy é a representatividade da geração nerd dos anos 90. E atualmente também. É a representação disso. E ele ia passar isso para aqueles jovens que tem toda aquela tecnologia, que são nerds de alguma... com mais parafernália tecnológica e tal, que o filme isso aponta muito bem para essa questão tecnológica. Mas se tivesse que morrer, ele tinha que morrer agora passando essa informação, entendeu? Acho que, sei lá, se tivesse que morrer, tinha que morrer todo mundo mesmo. Eu ia sofrer muito, confesso, porque eu gosto de todos esses personagens assim, mas... Mas se o Randy tivesse vivo, eu me desapegava. Eu acho isso. Eu acho que deixa o Randy vivo ou morto, mas acho que isso, o Randy, Rory Culkin e a Hayden Panettiere são personagens que deviam ter mais carinho. É verdade. E eu fiquei muito feliz de assistir o filme por ter essa nostalgia de volta. Eu assisti no cinema o primeiro, então assistir no cinema 11 anos depois é como se eu tivesse voltado ao cinema de rua, porque ainda foi no cinema de rua que eu assisti, cinema de calçada. Então foi voltar a esse tempo, aos anos 90. Então por isso eu me emocionei demais. Acho ainda que o filme tem grandes momentos de terror, possíveis, cabíveis de serem aterrorizantes, mas ele peca em ser comédia. Mas acho que a fotografia, como bem lembrou o Hudson, é uma das melhores dos quatro filmes. A melhor dos quatro filmes. Remete muito aos filmes clássicos de terror que eu assisti, inclusive O Hora do Pesadelo. Então, sabe, faltou pouco para ele ser quase mesmo um dos melhores. Mas tá aí a internet para provar que os vídeos mais acessados são vídeos de humor, vídeos escrachados, vídeos de deboche. E o Wes Craven e o Kevin Williamson tentaram falar com esse público. Talvez pecou nisso. Eu acho que para encerrar mesmo, eu acho que a questão familiar, que foi o mote principal e forte da trilogia original, eu acho que agora ela já não é tão importante no quarto filme. O que é importante ali é o desempenho desse novo jovem do século XXI. O motivo da assassina no final é muito o comportamento e o que o jovem pensa. A questão da fama rápida, os 15 minutos de fama. Especialmente agora no século XXI. Exatamente. É isso? Muito obrigado. Bernardo só tá vivo porque não usa drogas, não faz sexo e eu não digo eu já volto. E não quer ser celebridade.